Boa noite a todos. Vamos começar uma live hoje, falar um pouquinho sobre os trabalhos da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná, que se trata do caso Evandro. Dia 1º de setembro, o Ministério Público falou algumas coisas a respeito do caso, ele deu seu depoimento lá sobre o caso. Diante disso, eu fiquei indignada e resolvi conversar um pouquinho com vocês. Nessa conversa, se alguém quiser entrar na live, falar alguma coisa, dar alguma opinião, é só pedir e eu autorizo aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Carol. Então, vamos lá. O Ministério Público começa a sua fala dizendo que ele quer contribuir com os trabalhos da Secretaria de Justiça. Mas, ao mesmo tempo, ele fala em magia macabra. Quer dizer, eu não entendo isso como uma contribuição, né? Porque vem a mesma história, ritual satânico, magia macabra, como estava nos autos, como nós fôssemos satânicas, né? Bruxas satânicas, né? Sobre o júri de 1998, ele relata que os jurados votaram que o corpo não é do Evandro. Não foi isso que os jurados votaram. Isso eu sempre disse, sempre mostrei, está aí nos stories, a prova e a leitura sobre a decisão do Tribunal do Júri. E eu gostaria de ler para vocês. No dia 7 de abril de 1992, por volta das 19h30, no interior de uma serraria situada no bairro Mirim, no município da comarca de Guaratuba, foram feitos em Evandro Ramos Caetano os ferimentos descritos no laudo cadavérico das folhas 214 dos autos. O que os jurados falaram nesse momento? Não. Foram 5 votos a 2 falaram não. Quando os jurados votaram nesse momento, acabou o júri. Nós ganhamos o júri. Não foram votados outros quesitos. Existiam quesitos perguntando se o corpo era ou não do Evandro, mas não chegaram a votar. Por que não chegaram a votar? Porque no primeiro quesito, que seja a materialidade do crime, os jurados falaram não. Então, assim, eu fico indignada de ver todo mundo falando que os jurados votaram contra a materialidade, né, do corpo. Não era. Era materialidade de crime. A pergunta está bem clara. E é importante ressaltar e dizer a todos o que está acontecendo. Tá? Posteriormente, também, o promotor falou a respeito da testemunha Edésio da Silva, que eu estudei com Edésio. Eu nunca estudei com Edésio. Em primeiro lugar, eu estava em Curitiba, minha formação sempre foi em Curitiba. Estudei 3 meses aqui em Guaratuba, não estudei com Edésio. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, se o Edésio fosse confiável, deveriam colocar no meu júri, o Edésio, como testemunha. E ele saiu do júri de São José dos Pinhais respondendo por falsa testemunha. Então, no quesito, foi verificado que Edésio da Silva, ouvida em plenário, prestou em tese falsa testemunha, versando sobre fato relevante, pertinente ao objeto do processo e que responde às réis Celina Cordeiro Abage e Beatriz Cordeiro Abage, 5-2 falaram que ele respondeu falsamente aquilo que foi lhe perguntado. Então, essa testemunha não é uma testemunha idônea. O processo pode ser acessado aqui na bio. Tem na bio da minha página, tem todo o processo. Então tem as páginas, isso que eu estou falando está aí para todos verem. Eu não estou falando qualquer coisa, eu estou falando com provas dos autos, tá? Posteriormente, o Ministério Público disse que foi desaforado novamente, né, o nosso processo por conta que não tinha juiz. Ora, como é que uma comarca não tem juiz? Foi desaforado porque foi um tribunal de exceção. Ele foi desaforado de Guaratuba para São José. Se tivesse que ser desaforado novamente, teria que voltar a Guaratuba. E o que aconteceu? Veio a Curitiba. Por quê? Porque nós somos absolvidas em São José. Então eles queriam assim um corpo de Ministério Público, etc., muito mais forte, para tentar nos condenar, né? Se o Ministério Público, ele falou muito sobre a prática de tortura. Deixa eu ler aqui. Beatriz, acerca das acusações contra sua mãe de expulsar jornalista. Se não quiser ou não puder responder, tudo bem. Eu já respondi isso inúmeras vezes. Minha mãe nunca expulsou jornalista nenhuma. Ela proibiu das crianças saírem das escolas sem um adulto. Foi isso que aconteceu. Simplesmente isso que aconteceu. Se a jornalista falasse a verdade, por que ela estava sozinha? Já viram algum jornalista estar sozinho? Eu nunca vi.
Por que ela não filmou? Por que ela não fez alguma coisa? Aceitou? É muito estranho, né? As pessoas falam depois que a outra é acusada, que a outra não tem como se defender. Aí as pessoas falam. Né? Tem mais alguma pergunta aí? Não. Então, sobre o Ministério Público, né, que rechaça a tortura, que diz que é contra a tortura, que é inadmissível a tortura. Tá. O Ministério Público, no julho de 2011, foi anexado aos autos uma perícia que eu fiz em São José do Rio Preto, com o perito Van Hel. Nessa perícia, comprova que eu fui torturada. E isso está nos autos. Está aí na bio também. Alguém está falando, jornalista da Folha de Londrina não tinha um fotógrafo, mentirosíssima. É verdade, como é que pode uma jornalista não ter um fotógrafo? Ainda mais mulher naquele período, nem viajava sozinha, não ia sozinha. Se a minha mãe fizesse isso, ela ia fotografar na hora, ela ia na hora denunciar. E não depois, no processo, quando estourou todo o caso, quando nós fomos acusados, daí a minha mãe era a bruxa mesmo, né? Então, assim, as coisas acontecem, é um absurdo. Tudo isso por questões políticas, eu não sei por que foi. Eu não sei, se eu soubesse, a gente descobriria o que aconteceu. Então, eu não sei por que aconteceu isso. O processo ainda está rolando ou já prescreveu para você? Não, o processo não prescreveu, nada, já acabou, transitou em julgado, eu recebi indulto e estou entrando com a revisão criminal. Imagina um monte de desacompanhados numa cidade onde tinham desaparecido 2 crianças. Exatamente, por isso minha mãe proibiu terminantemente que as crianças saíssem desacompanhadas. Poderiam sair da escola com seus responsáveis. Mas daí a jornalista o que faz? Vai na mídia e fala o que a minha mãe a expulsou da cidade. É um absurdo, né? 9, foi tudo planejado. Provavelmente, porque assim é impossível a gente ter um alcance do que aconteceu, né? A gente não sabe realmente o que aconteceu. Então, sobre a tortura minha, que o Ministério Público falou que rechaça a tortura, eu tenho prova nos autos. Tem uma perícia de 2011, do júri de 2011. Então, não é novidade para ninguém. E eu sempre falei, todos nós sempre falamos que fomos torturados. Tá? Depois, o Ministério Público mostra as fitas no ferry-boat. Não, ela mostra primeiro nós assinando um mandado de prisão. Horas. Alguém já viu algum acusado assinar mandado de prisão? Por que eles estavam mandando a gente assinar um mandado de prisão? Não percebeu que eu estava toda descabelada, com o cabelo molhado, minha mãe estava quase deitada. Eu não coloquei a hora ali. O Ministério Público disse que eu coloquei, que aquela letra que colocou o horário 9 horas, eu coloquei. Não, aquela letra não é minha. Pode fazer exame, aquela letra não é minha. Eu assinei, aquela assinatura está completamente torta, mas aquela letra não é minha. Então, mais uma inverdade, eu não coloquei horário nenhum. Nós somos sequestradas do fórum, levados para a chácara de tortura, na volta da chácara de tortura, daí sim, eles nos apresentaram e estava o pessoal filmando ali, os policiais, os mesmos que nos torturaram. Aquele policial que me deu para assinar é um dos torturadores. Não sei se alguém perguntou mais alguma coisa, acho que eu perdi porque eu estava falando. Tá. Então a fita do ferry-boat, né? A fita do ferry-boat também demonstra exatamente que eu fui torturada. Alguém já viu alguém ser interrogado, uma pessoa ser interrogada no meio, dentro de um carro, no meio de um ferry-boat, dentro de um carro? Gente, o que é isso? Como assim? Você vai interrogar alguém dentro de um carro? E eu chorava compulsivamente e nenhum dos vídeos demonstra o torturador colocando meu braço, colocando para trás e eu chorando que estava doendo, chorando porque eu não queria falar aquilo que eles mandaram eu falar. E ali mesmo eles falam, conte tudo que nós combinamos na casa. Tá? Então, assim, eu fico indignada quando dizem que não tinha prova de tortura nesses autos. Tinha desde o início, sempre teve. Eu tenho marcas no meu corpo. Se o Ministério Público quiser fazer exame hoje, estou à disposição para fazer esses exames, porque eu tenho as marcas no meu corpo. Tá? Então, sobre a fita do ferry-boat, isso aconteceu. Daí o promotor começa a falar que ele não compactua com tortura por causa do caso Tainá. O caso Tainá é completamente do caso Guaratuba. É outro período, outra época. E no caso Tainá, a doutora Isabel Mendes foi a primeira a tomar providência. Foi a primeira pessoa que foi visitar esses meninos acusados e que denunciou as torturas. Então não tem como comparar um caso com o outro. Eu acho muito assim irresponsável até comparar um caso com o outro.
Porque no nosso processo tem provas de tortura, tem perícia. Pelo menos deveria ter sido investigado. Ah, mas foi aberto um inquérito. Foi aberto, sim. Foi encaminhado para quem investigar? Quem investigou? A própria Polícia Militar. Então, assim, é inadmissível isso. Dizer que foi feita investigação e que nós não fomos torturados. Já chegaram a pedir exumação do corpo do Evandro para saber se era ele mesmo? Sim, pedimos 18 vezes. As 18 vezes foi negado. Foi negado. Por quê? Por que foi negado? Não tem importância nenhuma. Se é o Evandro, nós provamos que nós não fizemos nada com ele. E por que não ter a certeza absoluta que não é o Evandro ou que é o Evandro? Custa fazer exame de DNA? O Estado já gastou tanto com outros exames que nem tinha cadeia de custódia, que não se sabe que material foi levado, que não se sabe nada, mas negaram a defesa 18 vezes exame de DNA. Por que ninguém fala do principal acusador? Qual era o álibi dele? Pois é, não sei. Não sei qual era o álibi dele, não sei onde ele estava, ele nunca foi investigado. Não custava nada tanta injustiça, exatamente. Não custava mesmo fazer isso, né? Fazer um novo exame de DNA. Não teria problema nenhum. Se tivessem tanta certeza, fizessem o exame de DNA. Não estariam enganando nem a família, nem a nós, os acusados. Vocês receberão alguma compensação do Estado? Eu não sei. Nós vamos entrar contra o Estado, vamos entrar com a revisão criminal, primeiramente, porque eu sou tida como acusada, como condenada. Então, a minha mãe é tida como absolvida, a Bardelli e o Sérgio. Eu, o Oswaldo e Davi, somos condenados, né? E o Vicente, que é falecido. Tá? O Ministério Público também fala bastante que ele é a voz da vítima, né? E eu penso que essa voz da vítima tá muda, porque eu sou a vítima. Os 7 acusados são vítimas de tortura, de um crime horrível. Então somos todos nós vítimas também. É óbvio que a gente sente pela família do Evandro, mas nós sofremos bastante. A nossa família, ninguém pensa, ninguém sabe o que nós passamos. Beatriz, você ficou presa quantos anos? Eu fiquei presa 5 anos e 9 meses. 3 anos e 9 meses dentro da penitenciária feminina do estado do Paraná e 2 anos em prisão domiciliar. Aí fomos a júri e fomos absolvidas. Infelizmente, ele nunca foi investigado, porque foi muito conveniente ter sumido justo o sobrinho dele. Para mim, tem dedo dele no sumiço do Evandro. Pois é, a gente não sabe, não pode afirmar. Infelizmente, o Estado vai ter que nos responder, né? Infelizmente, a gente não sabe o que aconteceu. Então, o Estado vai ter que responder o que realmente aconteceu, qual a verdade. É um assassino, uma assassina de criança saiu impune. Ou não, porque não se sabe se aquele corpo foi comprado de algum IML, ou se aquele corpo foi atropelado e colocado ali para não ser identificado. Não se sabe. Não pode dizer se houve ou não um assassino nesse caso, né? Quem passou mais tempo preso entre vocês? Eu não sei te dizer, mas acho que pelo caso, todos ficaram no mesmo período. É inadmissível que depois de todas as falhas irrefutáveis do processo, o MP ainda insista nessa ficção jurídica. Continua insistindo, dizendo que é ritual macabro, que é fantasia, que isso era coisa da mídia. Mas eu cansei de ouvir o Celso Ribas, promotor já falecido, me chamar de bruxa na imprensa. Eu cansei de entrar no tribunal do júri e ser tratada como uma bruxa. Então é bem difícil esse pensamento sair. Como o crime prescreveu, haveria nova investigação após as fitas? Pode ter quanto à tortura. Há alguns entendimentos que sobre a tortura está prescrito e outros que não está. Eu entendo que não, porque o Brasil já tinha tratados internacionais. Ele já assinou acordos sobre tortura anteriormente a 1992. Quanto ao DNA do Evandro, por que não se pode fazer o teste novamente? Só a família pode fazer o pedido? Nós fizemos o pedido, foi negado 18 vezes. Só que a gente fez o pedido para exumação de corpo para novo exame de DNA, porque aquele material que dizem que está guardado pode estar contaminado, então tem que ser realmente visto desde o início com toda a defesa. Tá?
Sobre a fala do brilhante advogado, né, Dr. Figueiredo Bastos, ele falou que o Figueiredo usou isso para uma arma a mais, né, que o corpo não era de Evandro. Não foi isso que o Dr. Figueiredo disse, de forma alguma. E o Dr. Figueiredo sempre acreditou também que o corpo não é do Evandro. Então não foi isso que ele deu a entender. Tá? Sobre o laudo da perita odontológica. Isso é um dos fatos mais absurdos que eu já vi. Novo DNA com exumação do corpo é praticamente impossível. Por que é impossível, Bruno? Não é impossível. Não é impossível, não. Nada nesse mundo é impossível. Beatriz, seria importante falar sobre como funciona o DNA. Eu vou falar agora, já volto ao DNA, vou falar agora sobre a odontologista, doutora Beatriz Sotile França. Nesses trabalhos da Seju foi falado sobre os dentes, que foi comprovado, nada foi comprovado nesse caso. O que aconteceu? Daíra, que era dentista do Evandro em Guaratuba, reconheceu a arcada dentária por memória. E nessa memória, ela disse que tinha certeza que extraiu o de 64. Falou isso, conversou isso com a perita odontológica, a doutora Beatriz Sotile França. Conversou com ela e falou que tinha extraído esse dente. E qual pasmo, esse dente estava nesse cadáver. Além de todas as outras atrapalhadas que teve nesse processo, como a desculpa de que tinha nomenclatura diferente. Então não se pode ter certeza de nada. Não se pode ter certeza absoluta de nada. Deviam exumar o corpo porque todos os pedidos de exumação foram recusados. O que querem esconder? É isso que eu sempre me perguntei. Então, quando as pessoas questionam que eu bato na mesma tecla, não, eu não bato na mesma tecla. Eu bato no processo. É o que diz o processo para mim. Tá? Não desrespeitando a família de ninguém. É o processo que está me dizendo isso. E não venham pessoas de fora que leram simplesmente o resultado do que se diz DNA, que só leram, achar que é por uma cura. É impossível, tem que ler o processo inteiro. E o processo está aí, na bio, para quem quiser dar uma olhada. Tudo isso que eu estou falando está no processo. O processo teria que abrir tudo. Pois é, o crime prescreveu, mas a tortura não. Acho que deveriam sim investigar. Parei de assistir o terceiro episódio para te assistir. Obrigado, Melina. Muito obrigada. Então, sobre o laudo da dentista, ela não guardava fichas. Essas fichas, posteriormente, apareceram no processo, levadas por quem? Por Valdir Copete Neves. Então, essas fichas apareceram rasuradas. Por que o Ivan acredita que o corpo é de Evandro? Eu concordo com você. Também acho que o corpo não é de Evandro. Aí isso teria que perguntar para o Ivan, porque ele menciona ali no podcast dele que aquilo tudo que ele viu é prova. No meu entender, não é prova. Então, a gente diverge, mas se respeita. Abraço, João Bueno, fisioterapeuta de Curitiba. Outro abraço, João. Desrespeito com a família foi o Marcovix exibir fotos do corpo. Eu já vou chegar nessas fotos, assim, no final eu vou dar uma palavrinha sobre isso, sobre esse trabalho. Porque eu resolvi falar exatamente por causa disso. Me senti, assim, violada com tudo que foi falado e acusando novamente os outros, né, Oswaldo e Vicente. Achei um absurdo. Eu vou querer falar, sim, nos trabalhos. Se me convidarem, eu vou querer falar. Até perguntaram se houve convite especial não houve. Houve no geral, que se algum acusado quisesse falar, poderia estar à disposição. Eu quero falar, sim. Eu quero falar exatamente tudo isso. Eu sofri tortura, eu não vou admitir e eu não vou me calar. Qual a importância que o Ivan teve na recuperação da imagem de vocês? Toda, né? Toda a importância. Ele mostrou realmente, pela persistência dele em procurar coisas, né? Ele encontrou essas fitas. Se não fosse essas fitas, ninguém ia acreditar na gente. Eu sempre falei, minha mãe sempre falou, todos os acusados sempre falaram que foram torturados. O Evandro poderia aparecer, né? Acredito que ele não está morto, e sim fora do país. Pois seria uma coisa, né? Se ele aparecesse, deveria mesmo aparecer. Então vamos lá. Eu voltei pro lá. Oi, mames. Oi, Maria Eduarda. Linda. Minha filha linda tá aí na live também. Tá? Vamos falar um pouquinho, né, do dente. Então, ela disse que extraiu o dente 64, né? E nela existia a extração do dente 54. O que eles falaram?
Aqui foi um errinho de digitação. Nossa, não existe erro de digitação, né? É muito difícil existir erro de digitação. Naquele tempo, se houvesse, eles apagavam o corretivo e colocavam novamente, ou com a mão mesmo. Então, além disso, esse laudo chegou, essa ficha dentária chegou nas mãos de Valdir Copete Neves. Então, aí já dá para ver que alguma coisa aconteceu. Uma ficha que era inexistente, que era só da memória, de repente apareceu essa ficha. Mais uma coisa que o Ministério Público falou é sobre a loja do Antônio Costa. Antônio Costa era um comerciante em Guaratuba, onde foi encontrado na loja dele um alguidar com um trabalho feito, é um direito dele fazer o trabalho que ele quiser, tá? E o Ministério Público mais uma vez acusou, dizendo que foi constatado DNA, sangue humano. O que foi constatado foi DNA humano, completamente diferente de sangue humano. O DNA pode vir de uma lágrima, o DNA pode vir de uma saliva, ele pode vir de qualquer coisa, né? Sangue humano não foi encontrado, não. E eu desafio a provarem que foi encontrado sangue humano na loja do Costa, sabe? Que não tem nada a ver com o processo e eu não entendo por que isso foi falado nos trabalhos da Sejuf. Boa noite, Beatriz. Brenda, boa noite, Brenda. Vocês moram na mesma cidade? Eu moro em Guaratuba, a minha mãe mora em Curitiba. Eu sou funcionária pública, concursada há 29 anos. Falou que era talvez que por causa do Exu, né, que o Exu era conhecido como o diabo, né? O Exu não é o demônio, né? O Exu é demônio para a Igreja Católica. Essa foi a coisa que falaram de Exu, né? Exu é o mensageiro dos orixás. Ele não é e nunca foi o demônio. Pelo contrário, né? O Exu, ele tem sensatez, discernimento, ele luta pela justiça. Ele é o mais destemido, né? Mais destemido dos orixás. Ele desfaz as demandas. Então não é uma pessoa ruim, não é o demônio, é mais uma coisa que inventam para assustar, acho que as pessoas que não conhecem, né? Exu não é isso. Sofre algum tipo de xingamento ainda? Nunca sofri, nunca vim para Guaratuba desde 2016, nunca aconteceu nada. Eu trabalho no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, e nunca aconteceu nada comigo, nada. Pelo contrário, as pessoas me respeitam porque conhecem minha família, porque me conhecem. Então, nunca fui desrespeitada aqui. Exu é caminho, exatamente. Exu é caminho, né? É luz, ele é o guardião dos templos, né? Na sua opinião, qual foi o motivo de tudo isso? Não sei. É muito leviano da minha parte dar alguma opinião, porque eu fui presa por uma opinião de alguém, né? Fui presa por uma acusação leviana. Então eu não costumo dar opinião, né? Como você conseguiu manter seu emocional? Foi difícil, né? Meu emocional era assim, no início eu realmente perdi a memória, depois eu não acreditei mais em Deus, e depois eu comecei a colocar uma barreira em mim, dizendo que nada poderia me atingir sem o meu consentimento. E é assim que eu ajo até hoje. Realmente nada pode me atingir sem eu consentir. Na tramóia elaborada, o Antônio Costa é várias vezes mencionado na denúncia do MP. Você tem ideia por que ele não foi incriminado? Porque já tinha 7. Eles queriam 7. Para dizer que era 7 isso, 7 aquilo. Se estivesse faltando um, com certeza Costa iria preso. Todos os argumentos da acusação em nenhum momento faz sentido. Me admiro muito de como as pessoas se deixam levar. Eu também me admiro muito. E fui estudar direito para entender esse processo. E é difícil entender, porque até hoje, depois das provas, você escuta o que você escutou dia 1º de setembro. Então é muito difícil, é muito mesmo. Parabéns, Elisígia. Obrigada, Elisígia. Então falamos do Exu, que o Ministério Público também falou no trabalho, sobre isso. Vamos falar um pouquinho que ele falou sobre intolerância religiosa. Ora, isso não tem nem o que dizer, realmente houve intolerância religiosa até hoje, né? Porque fui acusada de ritual satânico. Então, quer mais intolerância religiosa que isso? Você manter algum lado espiritual? Hoje em dia, sim, eu rezo muito. Tenho o meu Deus, eu rezo. Não frequento a Umbanda, mas gostaria de frequentar, mas não frequento. Beatriz, depois de toda a reviravolta, vocês já tiveram um feedback da família Levando? Não tivemos. Só tivemos aquilo que o Ministério Público fala, que inclusive falou nos trabalhos da Secretaria.
Beatriz, ainda corre algum risco de prisão? Nunca, jamais. Nunca. E nem corria anteriormente. Eu tinha direito a indulto, né? Jogou tudo na imprensa, culpa da intolerância. Exatamente. Eles jogaram tudo na imprensa e não foi só a imprensa, né? Nós sabemos que não foi só a imprensa. Sobre a polícia militar e a polícia federal. Além da dor da família do Evandro, da família do Leandro, sempre pensa na dor do seu pai. Sim, do meu pai, dos familiares do Bardelli, de todos os acusados. Então, assim, é inadmissível que falem só na vítima, como se Evandro fosse a vítima. Para mim, ele é vítima de desaparecimento, mas nós também somos vítimas. E nunca ninguém, o Ministério Público não foi atrás daquilo que nós denunciamos. Eu sempre denunciei, minha mãe sempre denunciou. Nós somos barbaramente torturadas. Eu tenho marcas no meu corpo até hoje, já disse, eu estou à disposição para fazer qualquer perícia. Receberam alguma indenização? A Elise está perguntando. Não, Elise, a gente tem que entrar primeiro com revisão criminal para provar a inocência, para posteriormente a gente poder tentar alguma coisa. Tá? Além da dor da família, já li essa. Então eu estava na questão da polícia militar e polícia civil. O que eu ouvi do representante do Ministério Público naquele trabalho da CEJU foi o seguinte, que a Polícia Federal, a Polícia Militar, o Grupo Águia, entraram no caso a pedido de um promotor de justiça. Mas, meu Deus do céu, quem é a Polícia Judiciária? Quem é a Polícia Judiciária? Por que Grupo Águia? Por que P2? Por que não a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil? Vocês foram chamadas para participar dessas reuniões da CEJU. No geral, eles falaram que todos nós estávamos convidados, mas não teve um convite especial. Mas eu vou querer falar assim. Eu vou querer falar porque eu acho inadmissível acusarem novamente outras pessoas, inclusive uma pessoa que não pode falar, que é o Vicente de Paula, que morreu por causa disso. Então eu quero assim falar. Se for o DNA é confirmado que é o Evandro, o que muda? Não muda nada, muda só a certeza da família ou não, né? A certeza nossa ou não. É isso que tem que saber, tem que se ter a verdade dos fatos, o que realmente aconteceu. E a partir daí, se for Evandro, investigar como isso aconteceu. E não ficar assim, investigando coisas que não existem. Vocês já voltaram a Guaratuba depois da reviravolta e já sentiram o tratamento diferente? E Anderson, eu moro em Guaratuba. Eu moro em Guaratuba desde 2016. Sou funcionária pública há 26 anos. Há 29 anos. Sou funcionária pública, trabalho no CAPES aqui em Guaratuba. Tá? Então voltamos, a minha mãe voltou para cá, nunca aconteceu nada conosco aqui, pelo contrário, sempre fomos muito bem recepcionadas. Então voltando a falar, né, sobre a polícia militar e polícia civil, eu fico indignada porque quem é a polícia judiciária? Novamente veio a história dos trabalhos feitos por o Vicente e o Davi, que foram jogar flores, trabalho para Cosme e Damião, e o Ministério Público falou que a Damina disse que foi exatamente no local onde encontraram o corpo. Isso não existe. Primeiro que não foi Oswaldo, segundo foi o De Paula e o Davi, terceiro que o De Paula não conhecia a cidade, quem estava dirigindo o carro era o marido da Davina. Então são coisas assim que continuam repetindo a mesma história, ficar um erro, continuando aquilo que existiu. Já pensaram em pressionar o Jorge para saber onde está o Evandro? Achei aquele pai do Evandro muito esquisito. Olha, não, isso jamais, jamais. Eu não quero que faça com os outros o que aconteceu comigo. Eu acho que Deus sabe o que faz e se a pessoa cometeu alguma coisa, a verdade vai aparecer. Não existe crime perfeito. Não existe essa mentira eterna. Uma hora vai aparecer, tá? Então falamos da polícia militar. Posteriormente, o Ministério Público disse que não sabe onde foi gravado essas fitas que apareceram. Como que não sabe? Nós falamos desde o início, nós somos sequestrados do fórum, sequestrados e levados para a chácara do pai do Diógenes. Minha mãe reconheceu essa chácara. Como que não sabe? Foi ali que nós fomos torturadas. Foi ali que foi gravada essas fitas. Não foi no ferry-boat como querem dizer que foi. Isso não foi, não existe. Ainda corre risco de prisão? Já li essa. Clay, advogado sem dúvidas. Bom. Quantas declarações similares a que tinham no corpo? O Ministério Público também manifestou no seguinte sentido no trabalho da CEJU. Dizendo que os homens confessaram entre aspas, da mesma forma como foi encontrado aquele corpo. Mas óbvio, isso está até nos autos, que a casa do perito, né, Dr. Arthur Drischel,
bateram a polícia militar lá de madrugada e pediram o exame antes mesmo de levar o IML. Tá? Como que não ia saber? Como que uma pessoa que não tem estudo fala daquela forma? Transversal, forma, né, de medicina? Não pode, né? Isso não existe. Então isso está até nos autos. Como que eles, claro que eles tinham que falar da forma que os policiais mandavam. Porque se não mandasse, era tortura novamente, era choque elétrico, era afogamento. Então assim, é terrível. As pessoas não julgam os outros assim, não devem julgar os outros assim. Especialmente o Ministério Público. Ali está claro que nós estávamos sendo torturados, está claro a nossa fisionomia. Alguém já viu a outra pessoa chegar para depor urinada, evacuada? Da onde isso? Isso não existe. Então é isso que eu fico pensando e pensando, como podem acreditar num absurdo desse? Ele disse que era lá assim, não sabe porque, pelo jeito, não se interessou de saber, não achou. É verdade. Jéssica, não pode ser presa de novo. Não posso ser presa de novo, não. Não sei que cometa um crime, mas isso eu não vou cometer. Eu sou super correta, tudo que eu falo, que eu tô falando hoje também, está provado, tá aí embaixo, tá na bio, tá tudo nos autos, não tô falando nada que não está nos autos, tá? Bom, sobre o Edésio já falei, que eu não estudei com o Edésio. O Edésio saiu do Tribunal de Júri de São José preso para responder por falsa testemunha, né? Ele foi e respondeu, por isso que não levaram o Edésio em outros júris, né? Exatamente por isso. Quando você resolveu contar sobre a tortura? No primeiro depoimento, já em Matinhos. Aliás, mais uma coisa, alguém já viu alguma pessoa acusada ir para um quartel da polícia militar? Só na ditadura que eu vi isso, né? Porque isso não existe. Nós somos levados pro quartel da polícia militar em Matinhos. E lá mesmo eu disse que tinha sido torturada. Lá mesmo eu falei que eu tinha apanhado, que tinha levado choque elétrico. E naquele momento que eu estava contando, estava o secretário de Segurança Pública, Valcir Pavete, e ele disse que deveriam ter torturado mais essa cadela, porque agora ele está contando tudo. Então, desde o primeiro momento, não tem essa história que nós nunca falamos. Nós sempre falamos, sempre, a vida toda, nós falamos que fomos torturadas. Não existe uma confissão nesse processo, a não ser essa fita gravada. Porque eles mandavam eu falar e eu falava, mas eu sempre dava dicas. Eu sempre dizia, tá. Dizia sempre uma palavra antes ou depois, né? Ok, eu matei a criança. Tá bom, tá, eu matei a criança. É isso que eu falava. Bia, e esse lance de ameaça que foi feita ao Edésio? Acho que seria que levar... Ah, sim. Eu não posso esclarecer o que os outros fazem, mas se você tem um parente que você sabe que é inocente, que foi torturado, que está prestes a pegar 100 anos de prisão, 200 anos de prisão, você vai ficar quieto? Você é santinho? Se põe no lugar. Você é santinho. E depois, quem que marcou esse encontro? Não foi meu primo, né? Quem marcou esse encontro foi o irmão da pessoa ameaçada, o Edésio. Aconteceu a ameaça? Aconteceu sim. Claro que aconteceu. Nunca menti sobre isso, nunca falou sobre isso. Mas você faria diferente se você tivesse um parente? Eu não sei se eu faria diferente. Não sei. A justiça não se dispôs a investigar o Diógenes? Também não sei, João, não sei. Tá? Então, eu confio em você, Beatriz. Muito obrigado, Renato. Sobre o mandado de prisão, já falei bastante, estou olhando aqui no meu computador. Falei bastante sobre o mandado de prisão, que não fui eu que coloquei aquele horário, não fui eu que coloquei aquela data, aquela letra não é minha. Como demonstraram lá na Seju, dizendo que estava ali a minha letra. Não é minha letra. Não fui eu que escrevi. Aquilo não é verdade. Ainda, vamos ver. Ouviu a voz do Diógenes durante as torturas. Eu não terminei de ler ali, desculpa, se quiser escrever de novo, né? Ainda mais com todas as autoridades contra, forjando laudos e provas. Bem provável mesmo. Então, o mandado, nós também assinamos. Você pode ver a diferença da minha letra, naquele momento que eu tinha acabado de ser torturada, para o mandado de prisão. No mandado de prisão, minha letra está completamente torta. É minha letra, assim, na assinatura, não na data. E eu tenho mandado de prisão preventiva, tem nas folhas 223, né? Temporária, aliás. A prisão temporária é bem diferente a letra, que dali eu já não tinha acabado de sair da tortura. É possível que haja mais episódios do caso Evandro, tipo uma temporada 2? Eu acredito que não, pelo menos a gente não soube até o momento se é possível ou não, eu acredito que não. Mulher guerreira, estamos com você, Beatriz.
Espero você no Caldeirão novamente. Ah, sim, vou sim. Vamos marcar, tá? Parece claro uma briga política ainda a postura do Diógenes. É, bem provável. Beatriz, eles ignoraram seus álibis? Ignoraram. Isso é mais uma coisa importante para falar. Eu tinha álibi, sim. No primeiro momento, eu falei que estava com uma amiga, errei, porque eu tinha acabado de ser torturada. Quando te perguntam onde você estava, você não sabe onde é que você estava. Você não sabe o que você estava fazendo. Quem que sabe o que estava fazendo agora, dia 6 de abril? Alguém pode me responder? Com certeza absoluta, onde é que você estava? Todos os horários de 6 de abril, você não vai saber. Assim como eu não sabia. Então, o que eu me lembrei? Que toda segunda-feira eu tinha reunião com a pessoa que trabalhava junto comigo no CAEM. Falei, nossa, a Eliane, acho que eu estava com ela. E falei isso. E a Eliane, nesse dia, estava no mestrado. Mas, posteriormente, a secretária da minha mãe tinha uma agenda e ele dizia todos os meus horários. Eu me lembrei que eu estava dormindo, que ela que me acordou porque eu tinha uma reunião. Nessa reunião eu fui com o Edílio, irmão da Ideste, que é mais uma testemunha minha. Então, assim, eu tenho a testemunha assim. E o que falam as pessoas? Ah, o padre. Eu não era católica. O padre não quis por não sei o que da confissão. Não era católica. Nunca, jamais ia confessar para padre. Não sou católica e nunca vou ser. Então o padre não falou de covarde que ele é. E continuo dizendo, hoje ele poderia ter falado alguma coisa, mas do mesmo jeito está se escondendo, né? Se omitindo dos fatos, né? Contra Satã, sapato vermelho no inferno. Ah, sim, é um absurdo o que fizeram com vocês. Sim, é um absurdo. É um absurdo o que fizeram e querem continuar fazendo. Não querem aceitar a forma como a gente está mostrando. A gente foi torturada. Tem as fitas. Reconheçam isso, né? Oswaldo Brasileiro disse na entrevista para o Ivan que tem a sensação que ouviu a voz do Diógenes durante a tortura. Teria que perguntar para ele, né? Eu não sei lhe dizer. Ele falou isso mesmo, eu ouvi, mas teria que perguntar para ele, tá? Então é assim, sobre a condenação, né? O Ministério Público falou também que eu sou condenada pelo povo. Eu sou condenada, sim, pelo povo, mas sou absolvida pelo povo. Sou absolvida por todos vocês que estão aqui hoje. Sou absolvida pelas pessoas que me seguem, pelas pessoas que estão conosco. Então, o povo já me absolveu. Falta o judiciário me absolver. Estou aguardando o judiciário me absolver. Então, é isso que é importante falar. Sabe? Que falta o judiciário me absolver. Eu aguardo por isso. Espero ansiosamente por isso. Não, Monique, não pode isso, não. Vocês tiveram contato de amizade com a juíza Anésia? A juíza Anésia frequentava a minha casa, sim. Ela frequentava porque era uma juíza, né? Em Guaratuba, meu pai era o prefeito. E como ela morava sozinha, meu pai convidava, né? Eu frequentava, sim. Beatriz inocente. Sim, somos inocentes, né? Todos nós. Os 7 são inocentes. Então, assim, eu acho um absurdo querer novamente colocar culpa em um ou outro. Torcendo para que a absolvição aconteça logo. Eu também. Eu não vejo a hora que isso aconteça. Eu não fui condenada, não estou condenada pelo povo. O povo está aqui comigo, doutor. A mídia da época mostrava, não, realmente inaceitável aquela conversa de que tortura estaria prescrita. Não é possível perdoar algo assim sem devido processo. É verdade, não está prescrito. O Brasil já tinha tratados contra a tortura assinado. Eu fiz um TCC sobre violações de direitos humanos e poder de polícia. E ali eu tenho todos os artigos que diz que tortura não é, o Brasil já tinha acordo com outros países. Então tem que responder sim. Não prescreveu nada o crime de tortura. As pessoas têm que responder. Vocês já viram alguém responder por tortura no Brasil? É muito difícil, né? Vamos lá sobre os álibis, né? Já falei, né, sobre os álibis, reforçando, não sou católica. O padre Adriano estava na minha casa, não depois por covardia. E hoje eu continuo falando a mesma coisa, porque ele poderia depor. Só que o depoimento dele, para mim, é o que menos importa. Porque eu tenho mais depoimentos. Eu tenho o Grupo Águia, eu tenho o Edílio, eu tinha José Travassos, que faleceu. Todos eles deram depoimento que estavam comigo. Então, como assim só vale do padre? Eu não entendo isso. Como é que só vale do padre? Quanta injustiça, nossa solidariedade a todos os atingidos. Muito obrigada, Heidi. Muito obrigada. Desculpe se eu não pronunciar o nome corretamente. Você acha que a juíza foi comprada ou ela foi levada por todo ódio?
Eu só tenho uma pergunta: onde é que estava a juíza na hora que nos prenderam? Cadê a juíza? Onde é que ela estava? Até hoje o Ministério Público não nos disse, ninguém nos disse onde estava a juíza. Olha, foi um complô muito grande. Eu não sei se foi complô, o que foi. Eu só sei que foi um erro judiciário muito grande, né? Enviou uma sugestão para participar ao vivo. Chamei. Tá aparecendo aí? De participar, não? Apareceu? Ui, não acho. Apareceu? Vamos lá. Sofre trauma de amnésia, mas como eu disse, eu me fortaleci e não tenho problema, né? Conseguiu entrar? Aguardando alguém entrar. Muito boa. Monique, né? O Monique, tenta aí, fecha de novo e tenta chamar novamente para ver se dá certo. Monique saiu. Chama novamente, Monique. Vamos ver se dá certo. Surpreende um torturador nunca ter sido preso no Brasil. Temos um poder dos fanáticos que idolatram. É verdade. Mulher de garra e de fibra. Parabéns pela trajetória e pela resiliência. Te admiro demais. Muito obrigada. Nós, mulheres, temos que ser assim. Além de tudo, a gente tem que ser assim, né? Além de tudo que passamos, a gente tem que sempre provar. Pressionar juridicamente o Diógenes para sabermos a verdade. É isso, a justiça tem que dizer. Tem que realmente falar alguma coisa, né? Eu não sei te dizer quanto a essa questão, né? Vamos lá, Monique. Estou te aguardando. A Monique pediu para entrar ao vivo. Alguém mais quer entrar ao vivo? Se alguém quiser, só pedir para participar e vamos conversar aqui sobre os trabalhos da Secretaria de Justiça. Que é importante falar sobre isso. O que acha que aconteceu com essas crianças? Não sei, não tenho a menor ideia. Como eu sempre digo, o achismo é muito perigoso. É muito perigoso o achismo. Porque o achismo leva a uma ideia, aí essa ideia alguém já fica imaginando outras coisas. Então não se pode fazer nada por achismo, né? Nem seria muito irresponsável da minha parte falar alguma coisa do que eu acho. Tá? Melina, seu caso é uma prova que não pode existir pena de morte. Você nunca estaria aqui para contar a verdade. É isso mesmo, nunca estaria aqui. Vamos ver solicitação. Entrar ao vivo com a Milena. Com Monique. Conseguiu, Monique? Será que sou eu que estou errando ou é Monique? Melina, seu caso é uma prova que não pode existir pena de morte. Você nunca estaria contar a solicitação. Tá muito boa, Monique. Monique? Conseguiu, Monique? Será que sou eu que estou errando? Monique? Conseguiu? Não entendo. Monique? Isso, tô ouvindo tua voz. Só tô ouvindo tua voz. Não deu. Não consegui ler. Sinta-se abraçado. Li seu livro 2 vezes. Que bom, Monique. Você tá na live e não tá. Tá na live e não aparece aí. Tira o som, Monique. Tá aparecendo o seu som. Tá? Alguém mais quer entrar na live? Eu botei pra